E aí, tripulante, muito bem-vindo a mais uma aula no nosso módulo de tráfego pago. Gente, eu preparei essa aula de uma forma bem top, de uma forma bem direta ao ponto, onde eu vou te ensinar tudo sobre públicos no Facebook Ads. O que é esse negócio de público no Facebook Ads, que também serve para o Google Ads? Se você está começando no tráfego pago, na aula anterior eu te mostrei as questões dos tipos de campanha que você precisa de entender para você fazer no tráfego pago, para você alcançar pessoas. Só que além dos tipos, e esse conteúdo aqui talvez ele é de suma importância, talvez não, eu tenho certeza, é o conteúdo mais importante, que é você entender o que são esses públicos. Como o próprio nome já diz, são as pessoas que você tem a possibilidade de atingir aqui com as campanhas de tráfego pago. Então, sem mais delongas, eu vou começar para você compreender o que são essas pessoas. Antes de começar a rodar a campanha, você tem que começar a entender quem são essas pessoas. E aí lembra que eu comentei com você sobre a pirâmide de Maslow? Talvez você não assistiu isso ainda, mas volta lá no portal da Decolada Digital, ou se você já estiver aqui, volta nos vídeos anteriores e compreenda um pouquinho sobre esses públicos no Facebook Ads, tá bom? O que são esses públicos, gente, no Facebook Ads? Basicamente, são as pessoas que você vai atingir, mas de uma forma bem organizada, tá? Você precisa compreender isso, tá? No Facebook, você imagina o seguinte, você está começando hoje a trabalhar com tráfego pago. E aí eu falei com vocês que tem a possibilidade de você atingir milhões, bilhões de pessoas com sua campanha. Eu mostrei na aula anterior que com R$ 20 eu atingi mais de 200 mil pessoas para receber o meu conteúdo. Imagina só o que você pode fazer. Só que aqui a gente fala muito sobre públicos. E aí você tem que compreender que públicos são essas pessoas. Só que para você ter resultado, para você ter sucesso absoluto na internet, você precisa ter uma estratégia alinhada. E aí eu sempre falo, a sua estratégia está voltada com 3 pilares. Primeiro, você tem que ter um produto que vai resolver a dor das pessoas. Segundo, você tem que ter uma página de vendas, uma comunicação boa para resolver a dor, o problema dessas pessoas. Só que aqui entra a parte do público. Onde estão essas pessoas? Quem são essas pessoas, né? Fazendo aí até uma brincadeira. Onde estão? Onde elas vivem? O que elas comem? E aí eu volto lá na pirâmide AIDA, que eu te falo que é o processo que você tem que fazer. Então, das pessoas que você vai atingir, obviamente não são todas que vão comprar o seu produto. Porém, quanto melhor você atingir essas pessoas, quanto melhor for o seu filtro ali, para você chegar com essas pessoas, né, nessas pessoas como oferta, melhor a sua chance de vender. Então, quanto melhor a sua comunicação, você vende mais fácil. Por exemplo, se eu chegar com um anúncio de uma hamburgueria para uma pessoa que é vegana aí no Instagram, essa pessoa não está nem para o meu anúncio. Eu acabei de gastar um dinheiro com uma pessoa que não quer comprar o meu produto porque a minha hamburgueria não está oferecendo um produto vegano. Agora, se eu faço uma campanha e eu excluo as pessoas veganas dessa campanha, eu vou atingir pessoas com mais propensão a comprar o meu produto. Ou eu faço o contrário, eu faço uma campanha de hambúrguer vegano e eu atinjo todo mundo, mas não é todo mundo que é vegano. E aí o que eu posso fazer? Eu posso criar um público de pessoas veganas e eu vou oferecer o meu hambúrguer vegano só para quem é vegano. É isso que nós vamos aprender aqui hoje, que são esses tipos de público, tá? Então, público errado é igual a dinheiro no lixo. Você tem que saber qual é o seu público correto, tá? E, especificamente no Facebook Ads, que é onde você atinge pessoas do Face e do Instagram, você tem alguns tipos de público. Você tem o público salvo, você tem o público personalizado e o público semelhante, que é o que a gente fala, que se chama de lookalike. Público salvo é aquele que você pode definir escolhendo a localização deles, a idade, o gênero, qual dispositivo eles estão utilizando, seja computador, celular, Android, iPhone, qual que é o nível de renda deles, os interesses dessas pessoas. Eu posso lá definir, olha, eu quero pessoas interessadas em relógios de luxo, eu quero pessoas interessadas em pizza. Então esse é o público salvo, tá? É um público que eu defino características direto dessas pessoas. É um público, gente, não generalizando, mas resumindo, que eu gosto muito de utilizar em topo de funil. Por quê?
É um público que ainda não teve contato comigo, talvez. É um público que ainda não me conhece. E aí eu vou fazer um aquecimento desse público. Então, esse é o público salvo, tá? É o primeiro tipo de público do Facebook que vocês vão entender. Depois tem o público personalizado. Permite alcançar pessoas que já se envolveram com você anteriormente, tá? Por exemplo, pessoas que já envolveram com você no Instagram ou pessoas que passaram pelo site da sua empresa, do seu negócio. Ou seja, é o público que está atrelado a um pixel. Nós vamos falar depois sobre esse pixel. Mas o pixel é uma ferramenta que armazena a informação de pessoas que tiveram contato com você ali no seu site, na sua loja virtual. Ou você pode pegar esse público também direto das pessoas que interagiram com você no Instagram, no Facebook. Ele é um público, gente, mais final de funil. Por que eu digo isso? É um público que já teve contato com você. Ou seja, ele já foi no seu site. Sabe quando você vai no site aí, olhar um sapato, olhar uma roupa, olhar um celular, e depois você fica recebendo anúncios te perseguindo sobre esse conteúdo? Esse é o público personalizado. Por quê? Quando você foi até aquele site, você armazenou um conteúdo ali dentro daquele dono daquele site e agora ele sabe que você esteve ali. Ele não sabe seu nome, ele não sabe seu e-mail, não sabe seu telefone, tá? Ele só sabe que você passou. Então, no seu computador, no seu telefone, armazenou uma informação que você teve ali. E aí, depois ele consegue fazer um anúncio específico para você que esteve ali. Por isso que a gente recebe os anúncios que nós chamamos de remarketing, que é aquilo que diz quem eu sou, né, e qual página eu estive dentro do seu site. E aí ele reexibe um anúncio porque você despertou interesse. E esse é um público muito bacana, é um público mais quente, tá? Então esse é o público personalizado, tá? Existe um outro público que é o semelhante. O que é o público semelhante? O nome mesmo já diz, tá? Mas muita gente chama ele de público de lookalike. O que acontece? Imagina que você tem uma lista de 1000 pessoas que já compraram de você, certo? Essas pessoas elas têm um comportamento na internet. Elas pesquisam alguma coisa, elas navegam em sites, elas interagem com perfis no Facebook, no Instagram, elas interagem de alguma certa forma com alguém ali. Ou essas pessoas podem ser pessoas que de certa forma interagiram com o seu perfil do Instagram, que visualizaram um vídeo seu no YouTube. Isso é um público seu, que é o público personalizado, que eu falei anteriormente. Então, voltando aqui, é o público personalizado, ou seja, pessoas que já tiveram contato com você ou com o seu produto, tá? Geralmente, por exemplo, se você for trabalhar como afiliado, o produtor lá, o dono do curso, te dá uma lista de pessoas que já compraram o público dele, para você fazer um público semelhante, ou seja, um lookalike, tá? O que são essas pessoas, gente? O que são essas pessoas que tem ali no público semelhante? Gente, basicamente, tá? Basicamente, todas essas pessoas que, por exemplo, eu estou vendendo para você um curso de churrasco, tá? Vou voltar no exemplo do curso de churrasco, de como fazer um churrasco perfeito. Pessoas que querem fazer um curso de churrasco, elas geralmente pesquisam as mesmas coisas na internet. Ela pesquisa sobre carnes, ela pesquisa sobre cervejas, talvez, sobre churrasqueiras. Ela faz pesquisas que geralmente são iguais, tá? Geralmente são iguais. Isso, gente, existe até uma área muito nova que está bombando no mercado, que é o Data Science, que são cientistas que pesquisam grandes volumes de dados para encontrar comportamentos em comuns dos consumidores. Isso é uma área muito séria. E aí, você imagina, você tem uma lista de pessoas que já interagiram com você, ou seja, que já se interessaram por você. Agora você imagina encontrar milhares, milhões de outras pessoas que também se interessariam por você, porque elas têm gostos, interesses semelhantes àquelas que já interagiram. Então vamos para esse desenho aqui que vai ficar fácil de você entender. Imagina que você tem uma base aqui de pessoas, tá? E aí cada pessoa dessa tem uma ficha. Aqui tem o Danilo, aqui tem a Débora, aqui tem a Maria, aqui tem o João, aqui tem a Ana, aqui tem o Cláudio, aqui tem, enfim, cada pessoa tem a sua ficha. E aí você manda a sua base para o Facebook. Ó, tá aqui, Facebook.
a minha lista de compradores, tá? O que o Facebook e o Instagram vai fazer? Ele vai pegar essas pessoas aqui, a ficha delas e vai, opa, esse e-mail aqui ou esse telefone que você me passou do Danilo corresponde a esse perfil aqui do Danilo nas redes sociais. Então ele acha essas pessoas lá na base dela. Realmente ele vai lá e acha quem são esses clientes seus aqui dentro do Face e dentro do Instagram, tá? Então ele vai lá e vai procurar essas pessoas. Então dá um match aqui, né? Ele, opa, quem que é esse aqui? Então, essa aqui é a Débora. Deixa eu achar a Débora aqui. Achei o perfil da Débora aqui no Instagram. Obviamente que vão poder ter clientes seus aqui, que você subiu nessa lista, que não estão nas redes sociais. Aí ele não vai encontrar. Tá vendo? Então, esses que estão escuro aqui são pessoas que ele não encontrou. Agora, o Danilo aqui, ele encontrou, a Débora encontrou, a Maria ele encontrou, o João ele encontrou. Opa, eu sei quem são essas pessoas. Aí, o que o Facebook e o Instagram vai fazer? Como ele sabe o que você navega, o que você pesquisa, o que você curte, o que você comenta, o Facebook e o Instagram vai lá e vai preencher essa ficha sua com seus interesses. Opa, o Danilo que está aqui é uma pessoa que você me informou aqui na sua lista de clientes. E na ficha do Danilo ele gosta de carros, ele gosta de churrasco, ele gosta de viajar, ele gosta de Europa. Beleza, então preencher a ficha do Danilo. Agora, a Débora aqui, ela gosta de churrasco também. Ela gosta de viajar também. Opa, tem uma coisa aqui que são em comum entre os dois. Então, peraí, vou jogar isso na ficha dele aqui. Agora, o João também gosta de churrasco, mas ele não gosta de carro. Só que ele gosta de moto. Opa, os três aqui em comum gostam de churrasco. Opa, peraí então, eu tenho algo em comum aqui. Desses consumidores que já consumiram um produto aqui que eu mandei para o Facebook, essa lista que eu mandei, ele tem algo em comum aqui com a gente. E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar uma lista dessas pessoas que interagiram com você. Pode ser pessoas que interagiram no seu Instagram, que curtiram sua foto, que comentou. Eu vou te ensinar a fazer isso na prática, tá? Mas para que eu vou utilizar isso aqui? Aí ele vai criar uma audiência de lookalike. Ou seja, ele pegou aqui, olha, e pegou as características em comum de todas essas pessoas que você enviou e que ele encontrou. Ele vai pegar as características em comum e vai procurar agora outras pessoas que nunca tiveram contato com você, espalhadas por todo o mundo, ou pelo Brasil, ou por seu estado, depende do que você segmentar. Ele vai procurar pessoas que têm esses mesmos interesses, que têm esses mesmos gostos, que pesquisam as mesmas coisas na internet. Nesse exemplo que eu citei aqui, ele vai procurar outras pessoas que também gostam de churrasco e de carro e que estão nas redes sociais. E aí ele vai me entregar essa audiência de lookalike que a gente chama, que é semelhante. E aí esse público ele é muito interessante porque ele é um público que talvez já tenha interesse no seu produto. Porque ele tem os mesmos interesses das pessoas que já compraram ou que já interagiram com você. Você quer ganhar mais seguidores, por exemplo, de pessoas que vão engajar, que vão envolver com o seu perfil? Pede o Facebook e o Instagram Ads para procurar pessoas semelhantes àquelas que comentam a sua foto. Eu vou te ensinar a fazer isso aqui nas próximas aulas, como encontrar um público semelhante. Então, cara, isso é fantástico, porque aí você já não perde tempo no público salvo, procurando os interesses certos, a idade certa das pessoas, o gênero, o que elas estão pesquisando. Você já informa para o Facebook e para o Instagram o que são os interesses das pessoas que vão interagir ali com você. Então, esse é o público semelhante, tá? Que é muito bacana você trabalhar com ele, você tem que procurar gerar esse público semelhante, ele é muito importante. Outro público é o público especial. Se você for anunciar oportunidade de dinheiro, que seria crédito, ou seja, oferecer dinheiro, empréstimo para as pessoas, moradia, que seja venda de imóveis, aluguel de imóveis, ou emprego, existem públicos especiais. Eu não vou entrar em questão, porque isso aqui é um pouco avançado, mas para você anunciar nessas categorias, você precisa necessariamente preencher alguns termos, preencher alguns requisitos. Fechou?
E aí, último ponto mais importante sobre públicos que você precisa entender no tráfego pago: tamanho do público. Quando você for criar um público nas plataformas, ele vai te dar o tamanho do público. Eu vou te mostrar isso aqui na prática hoje, mas ele vai te dar o tamanho. E aí, o tamanho desse público, você tem que ter um certo limite. Se você está começando e sua verba não é alta, o que seria uma verba alta? R$100 por dia? Acima, tá? Já não é, R$100 não é alta, tá, gente? Mas já dá para trabalhar com um público um pouquinho maior do que eu estou te dizendo aqui. Mas se sua verba for acima de 100, 500 reais por dia, R$1.000 por dia, você já pode ter um público um pouco maior. Mas existem algumas exceções que você vai aprender por aqui, então não leve isso como regra. Mas para você que está iniciando, procure anunciar para públicos menores se sua verba for pequena. Por que isso? Público menor, você vai dar uma possibilidade melhor do Facebook e do Instagram procurar as pessoas certas, mas um público muito pequeno também, ele não vai dar conta de fazer isso. Por quê? Quando você cria um anúncio, o que o Facebook e o Instagram ele faz? Ele começa a entregar esse anúncio para várias pessoas de acordo com o interesse ou o público semelhante que você informou para ele. Só que não são todas essas pessoas que são as pessoas certas, que vão querer comprar o seu produto, que vão querer te seguir ou que vão querer envolver com você. E aí ele começa a entregar para pessoas aleatórias, tá? A partir de um leilão ali, ele começa a entregar para quê? Para você começar a ter métricas. E aí ele vai começar a entregar e ver se aquelas pessoas estão interagindo. Eu entreguei para esse tipo de pessoa aqui, eles compraram? Não. Agora eu entreguei para esse tipo de pessoa que eles compraram. Então, ok, eu vou entregar para mais pessoas como essas. É isso que ele vai começar a fazer. Se o seu público for muito pequeno, ele não vai ter muita gente para entregar. Então, pode ser que falhe. Agora, se o seu público for muito pequeno e tiver certinho, aí beleza, você vai vender muito. Agora, se o público for muito grande, ele vai ficar tentando entregar, você não tem dinheiro para injetar ali, e aí ele não vai conseguir te entregar resultados, tá? E aí eu vou te mostrar aqui na plataforma como que você olha esse público aqui. Olha só, nessa campanha aqui, eu estou fazendo um anúncio e eu estou tentando atingir pessoas, como eu falei, eu realmente estou fazendo uma campanha de curso de churrasco, gente. E aí, olha só, aqui eu estou tentando atingir pessoas interessadas em churrasco, em carne bovina e churrasqueira, de 18 a 50 anos a nível de Brasil. Eu tenho aqui um alcance potencial de 32 milhões de pessoas. Com uma verba pequena, eu não vou fazer nem cosquinha nesse público, tá? Então, o que eu posso fazer para reduzir esse público? Eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou limitar a Minas Gerais, ok? Vou colocar o público a Minas Gerais. Vocês vão entender que agora, olha só, meu público caiu para 2.900.000 pessoas. E aí, o que acontece? Eu vou ter uma possibilidade de atingir pessoas aqui dentro. Vai ser muito melhor do que eu jogar o meu dinheirinho todo para o Facebook Ads tentar com milhões de pessoas que não vão dar certo. Ele vai ter um público um pouquinho mais limitado. Então, sempre que for criar públicos, entendam isso, tá? Gente, esse era o conteúdo de hoje. Eu não quero aprofundar tanto. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre criativos, nós vamos falar um pouquinho sobre outra parte de públicos. E aí nós vamos começar um pouquinho na prática, tá? Então, fica ligado para o próximo conteúdo da Decolada Digital. Esse foi o conteúdo de hoje. Eu não posso entrar na prática com você, porque senão você vai gastar dinheiro, vai perder dinheiro e não vai entender. Então, a partir de agora, a gente vai começar um pouquinho nas próximas aulas na prática, mas vai com calma e entenda esses tipos de público para você conseguir rever essa aula, assiste de novo para você conseguir compreender. Eu espero que você tenha gostado. Vai lá no meu Instagram, eu vou abrir um box de perguntas todos os dias a partir de hoje para a gente conversar, para a gente interagir. Então, a gente continuar trocando uma ideia sobre marketing digital, sobre fazer dinheiro com a internet. E lembre-se, o processo é mais importante do que o resultado. Crie amor pelo processo. Até mais.